No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre quem? Sobre o teu povo, Daniel. Para quê? E sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim de pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, ou o Santo dos Santos. Então, meus irmãos, quando fala assim, 70 semanas estão determinadas, está nos dizendo esses objetivos que estão sendo trazidos agora estão determinados sobre Israel, sobre o teu povo. Mas o que acontece? Quando a igreja começa a te passar um estudo, começa a dirigir um estudo a respeito das 70 semanas, ela vai até o teu povo e o resto ela não lê. Pode procura na internet. Isso daqui não é eu, como se diz, não é eu indicando com a denominação, não, muito pelo contrário. Eu estou te revelando, mas infelizmente todos os estudos não trazem. Por quê? Porque aqueles pontos, aqueles aspectos ali contrariam essa interpretação. Por que contraria a interpretação, Wagner? Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa racional, você vai entender o que eu vou te mostrar agora, tá? O que o texto está te mostrando, 70 semanas estão determinadas e não é cortadas, segundo eles falam, tá? É determinadas mesmo, tá? Estão determinados para o teu povo para que se cumpra esses objetivos. Quando diz determinado, diz esse é o objetivo para que o teu povo receba tudo isso que está por vir. E o que está por vir? Fim de transgressão, fim de pecado, expiação da iniquidade, justiça eterna, a visão e a profecia selada e a unção do Santo dos Santos. Quando que a gente pode ter isso daqui tudo? Quando que a gente tem esses pontos, todos esses aspectos cumpridos? É só você meditar, como a gente já falou nos outros vídeos. O fim da transgressão, ele só pode vir quando Jesus volta. Por enquanto, isso não aconteceu. Então eu não posso colocar essa profecia como cumprida, porque a gente não tem o fim da transgressão. E por assim ser, havendo transgressão, o que a gente tem ainda? Pecado. E se a gente ainda tem pecado, a gente não tem o fim dos pecados. Expiar a iniquidade. Quando que a expiação era completa? Quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo. Vocês lembram disso? Esse era o dia do Yom Kippur, quando ele saía do lugar santíssimo. E a referência, meus irmãos, de tudo isso acontecendo é a volta de Jesus. Por isso que quando ele volta, ele traz a justiça eterna, Isso é claro, ninguém vai discutir isso. E, por assim ser, esta visão e esta profecia que está sendo referida, qual é essa visão e qual é essa profecia? É a visão das 2.300 tardes e manhãs. Por assim ser, o que acontece? Aquela profecia de purificação do santuário estará cumprida. E por assim ser, estará ungido o Santíssimo, que é quando o sumo sacerdote sai do lugar santíssimo e aquele lugar está purificado. Então, meus irmãos, quando fala aqui estão determinadas sobre o teu povo, esse é o objetivo para que nós chegamos a todas as conclusões desta profecia. E esse, meu irmão, é um dos problemas que a gente vê, infelizmente, acontecer dentro da denominação. Por quê? Porque, infelizmente, a igreja não estuda esses pontos. Uma igreja que se diz que tem a primazia do santuário, estuda, mostra ali todos os aspectos do santuário, mas não estuda, porque não consegue enxergar que aquela sombra tem uma realidade. Todos aqueles rituais nos apontavam uma realidade.
E a realidade está mostrando Jesus quando ele morre, sendo o Cordeiro Pascual, a introdução da Páscoa. Jesus, quando ele ascende aos céus, é o sumo sacerdote entrando no lugar santíssimo. Quando Jesus sai, o que significa? A festa dos tabernáculos, quando ele purifica o santuário. Entende? Então, é muito simples, na verdade, de compreender isso. Quando a gente vai para a lei, entender todos os rituais, a gente sabe que hoje todas aquelas sombras têm uma realidade para se cumprir. Só que se nós ficarmos presos à sombra, a gente não vai ter o entendimento da realidade. E, infelizmente, a igreja, por interpretações errôneas, não consegue enxergar todas as maravilhas que Deus deixou de antemão na sua palavra para que possamos entender a respeito dos tempos determinados e o que realmente irá acontecer. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Meus irmãos, esta é uma promessa que foi dada a Abraão, Isaque e Jacó, referente a um povo. Então, que povo é esse? Quem faz parte desse povo? Porque a promessa seria uma promessa de uma descendência comparado às estrelas do céu em quantidade, isso se quer dizer, né? Será que então Deus fez essa promessa para rejeitar lá no ano 70? O que a palavra continua trazendo? Olha só o que diz lá em Oséias, meus irmãos. Esse é um ponto muito importante que nós precisamos entender. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias: vai e toma uma mulher de prostituição, filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Foi, pois, tomou a Gomer, filha de Deblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jel, e farei cessar o reino da casa de Israel. Essa é uma profecia que se cumpriu, meus irmãos. O cessamento do reino de Israel, tá? É uma profecia que se cumpriu em um tempo determinado, aonde Deus espalhou o povo de Israel, mas ele ainda disse: não vou destruir por um todo, não vou espalhar por um todo. Por quê? Porque da descendência de Davi, da descendência de Judá, é que sairá o Salvador do mundo. Então, naquele momento, a gente conhece, né, o plano de Deus que aconteceu, está lá em 2 Reis, que o povo de Israel foi dividido. 10 tribos foram espalhadas por um canto e 2 tribos ficaram por outro canto. E isso foi uma obra de Deus. Deus determinou que fosse assim, tá? Mas isto teria um tempo determinado em que Deus aproximaria novamente. Deus não rejeitou o seu povo, e a gente vai ver isso daqui, tá? Olha o que a profecia continua dizendo. Primeiro ele falou ali, né, que faria cessar o reino da casa de Israel, e naquele momento ele fez cessar. E aqui está o momento determinado onde tudo isso aconteceu. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, e a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Maloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez com que todas as suas mulheres estrangeiras, a quais queimavam incenso, e santificavam seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes
lhe apareceu, né? Continua o texto dizendo: e acerca desse assunto, lhe tinha dado ordem para que não seguisse outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que eu te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei ao teu servo. Essas são informações relevantíssimas. Quando diz rasgarei de ti e darei ao teu servo, está nos mostrando que todo estrangeiro receberia parte nesse reino, nesse momento de divisão, mas muito mais, uma amplitude maior é a revelação espiritual que isso se tomaria, né? Que isso implicaria por causa deste ponto. E a gente vai ver tudo isso. Todavia, nos teus dias não o farei, diz ele a Salomão, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Então, meus irmãos, esse é o ponto que eu estava falando para vocês, tá? Que essa divisão que estaria sendo feita ali por Deus, que foi feita por Deus, Deus ainda determinou que uma das tribos precisava permanecer. E era exatamente porque a nossa redenção, a nossa salvação viria por intermédio de Jesus, filho de Davi. Jesus, descendente dessa tribo de Judá. Entende? Mas essa divisão que foi feita naquele momento ali foi estratégia de Deus para que pudesse se alcançar a todos os povos, todos os estrangeiros. E então agora Deus promete que esse povo, né, esse povo unificado, que é a promessa de Deus, esse povo não teria mais uma descendência de sangue, mas esse povo seria uma grande multidão, oriunda de todos os povos. E assim todo Israel seria salvo, um Israel espiritual, não mais de sangue, mas da promessa, meus irmãos. E olha que interessante que a gente vai ver aqui. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, e encontrou no caminho. E ele estava vestindo com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si, e a rasgou em 12 pedaços. E disse Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e te darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi meu servo, por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Então aqui é a concretização da promessa da divisão do reino feita por Deus. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho tomarei o reino, e darei a ti 10 tribos dele, e ao seu filho darei uma tribo, para que Davi meu servo sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi por ali por o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre todo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Então aqui a concretização da promessa que foi deixada por Deus, né? E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel, e por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Meus irmãos,
não está dizendo de que isso é uma coisa que aconteceu e vai ser eterno. Não, porque existe uma promessa de reunificação. Não é para sempre, entendeu? Então o que ele vai dizer? Eu vou edificar uma casa firme, como edifiquei a Davi. Só que as pessoas não conseguem entender qual casa é essa. Que casa firme é essa que seria edificada? Meus irmãos, a Bíblia é clara em nos apontar que essa edificação seria segundo o corpo de Cristo, onde seríamos nós edificados, casa espiritual. Não mais de 4 paredes. O povo de Israel não mais é um povo físico e literal, mas é um povo espiritual levantado por Deus. Todos aqueles que aderirem às promessas dadas a Abraão, Isaque e Jacó. Este é o povo que Deus separou de antemão para ali o fazer servir. Olha o que diz em Oséias a respeito desta promessa, deste povo que dizem, que foi rejeitado por Deus. Para todos aqueles que te dizem assim, não, o povo de Israel foi rejeitado, estude as profecias, essa profecia de Oséias. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E Deus disse, põe-lhe o nome de Lo-Ruamá, porque eu não mais tornarei a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Isso foi a promessa concretizada naquele momento. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Não serão coisas humanas, meu irmão. Não é literal a salvação que está acontecendo. Essa salvação é uma salvação espiritual, a reunião de um povo que está posicionado. Entende? Porque Deus, ele é um Deus de mistério. Deus, ele é um Deus que ele age com justiça. E ele é um Deus que ele age no íntimo da pessoa. Então, não é um povo mais físico e literal. É um povo espiritual que está sendo se levantado. Não existe uma placa de igreja. Não existe 4 paredes que vão prender esse povo. Porque esse povo está sendo levantado por Deus. E o que continua dizendo? Depois de haver desmamado, Lo-Ruamá concebeu e Deus deu à luz a um filho. E Deus disse, põe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois o meu povo, e eu não serei o vosso Deus. O que ele está dizendo agora? Que confusão que é esse texto que está trazendo, Wagner? Não, o que ele está querendo dizer é que aqueles filhos literais que foram levantados ali por Deus, aquela descendência do povo de Israel, essa física literal, Deus estava espalhando, estava dizendo, por causa dos seus pecados, vós não sois o meu povo, e nem eu vos serei vosso Deus. Mas ainda existe uma promessa. E o que o texto diz? Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá que no lugar aonde lhes dizia, vós não sois o meu povo, ali mesmo vos dirá, vós sois o filho de Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel, os mesmos que foram espalhados, porque a gente sabe que as 10 tribos foram chamadas a casa de Israel e as outras 2 tribos foram chamadas a casa de Judá. Então, os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel. Jezreel significa Deus semeia. Grande é o dia aonde Deus semeia, meus irmãos. Meus irmãos, que promessa maravilhosa. O que o texto está nos apontando é uma advertência para essa doutrina errônea. O que o texto está nos apontando é o lugar onde está se dizendo que vós não sois meu povo. Nesse lugar que diz que, sabe, quem não vier para dentro dessa denominação não é povo de Deus. Esse mesmo lugar
que diz que a salvação para o povo de Israel acabou, esse mesmo lugar onde está se dizendo que vós não sois meu povo, vós mesmos, gentios, que estão espalhados em 4 cantos da terra, neste mesmo lugar vocês dirão, vós sois filhos do Deus vivo. Você está entendendo a gravidade de você interpretar ao seu modo a respeito de quem é o povo de Deus? Você está entendendo a gravidade que é limitar o povo a uma placa denominacional? Você está entendendo? Por que a gravidade, meus irmãos? Porque este é o lugar aonde está se dizendo que não, Israel não é mais o povo de Deus, foi negado. Israel não é mais. Mas olha o que a palavra de Deus diz: os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. E a gente sabe que nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. A referência do texto é essa. E juntos subirão da terra. Olha a ressurreição acontecendo aqui. Isto é uma profecia para quem? Não é para o povo de Daniel, não. Não é o povo de Daniel. Como que não é o povo de Daniel, meus irmãos? Os filhos de Israel, de Judá, não é o povo de Daniel? Claro que é. O que nós precisamos entender, então, é o que está sendo trazido a respeito desse povo. Será que esse povo novamente seria reunido e para isso precisaria ser um povo físico e literal, identificado como terra de Israel novamente? Será que eu preciso ir lá para Israel? Será que eu preciso me converter ao judaísmo? Isso gera dúvida nas pessoas, mas a palavra de Deus responde a respeito disso. Quem é o povo de Daniel? Quem é o povo de Daniel? A gente vai precisar entender então, porque o texto está deixando muito bem claro que esse povo que foi espalhado, esse povo que muitos dizem que não são mais povo, Deus está dizendo, este é o povo, essa é a menina dos meus olhos, esse é o povo que de antemão eu separei, e esse é o povo que vai se congregar novamente, e sobre si terá uma só cabeça, e juntos subirão da terra, porque grande é o dia que Deus semeia, entende? O que mais que diz? Portanto, eis que eu atrairei, levarei para o deserto. Olha os 1260 dias aqui, da igreja sendo conduzida a deserto, Apocalipse 12. E lhe falarei ao coração, e lhes darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade. Será como os dias que foi fundada esta nação, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Vocês lembram da liberdade? O que está querendo trazer aqui? A libertação. Quando que nós teremos a libertação, meus irmãos? Qual é a referência do Egito? A referência é a libertação do povo do Egito, é a mesma referência da libertação do pecado que teremos quando Cristo voltar. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não mais me chamarás meu Senhor. Por quê? Porque nós somos a igreja, nós somos a noiva e Jesus é o noivo. E o que acontece quando Cristo volta? As bodas, né? As bodas do Cordeiro. Então, naquele momento, nós iremos casar com Cristo. Por quê? Porque esta é a promessa, uma promessa de uma igreja ativa, a promessa de uma igreja que está ali, né? Sendo contada como a noiva do Cordeiro. Entende? E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo. Olha todos os aspectos daquele sendo trazido aqui das 70 semanas. E em benignidade, e em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu te atenderei, diz o Senhor. Eu atenderei os céus, e estes atenderão a terra. E a terra atenderá ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e esses atenderão a Jezreel.
e semeia. Olha só, Jezreel, como eu falei para você, que é Deus semeia, né? Esse é o significado desta palavra, Deus semeia. Então continua trazendo, né? E semear-lhe-ei para mim na terra. Então, no caso, essas pessoas serão plantadas na terra. E compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia. Então, aquela que as pessoas estão dizendo assim, não precisa ter misericórdia, foi negado. Jesus está dizendo, eu vou ter misericórdia desse povo. Esse mesmo que foi mandado para longe. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. Vocês estão entendendo a promessa? Essa é a promessa, meus irmãos. O lugar onde está sendo dito, tu não és meu povo, ali mesmo vai se dizer, tu és o Filho de Deus vivo. Então, quando as pessoas dizem assim, não, tu saiu da minha denominação, saiu da denominação, agora tu não é mais do povo de Deus. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Está aqui a promessa. Eu tenho a promessa. A promessa de que nesse mesmo lugar vai ser dito, vós sois filhos do Deus vivo. Você está entendendo? Essa é a promessa. Referente a mim. Por quê? Porque eu sou do povo de Israel. Eu sou esse povo. Esse povo que vocês mesmos dizem, né? Da denominação adventista, de que esse povo foi rejeitado. Não, Deus não rejeitou o seu povo. Não rejeitou. Eu faço parte deste povo. E muito provavelmente você, mesmo que esteja dentro da denominação, está assistindo agora, você também faz parte desse povo. Entende? Você faz parte desse povo. O povo de Israel, ele é um povo espiritual, não mais de sangue. Entende? Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, porque foram ali, né, por Deus separados, não é rejeitado, foram separados, enviados para longe, né? Sem rei, sem príncipe e sem sacrifício, e sem estátua, sem ofende de terafim. Depois tomarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor em sua bondade no fim dos dias. Você está entendendo que esse povo voltaria? Mas como que voltaria? Será que fisicamente, literal? Vamos ver o que o texto continua trazendo aqui. Oséias 6, do 1 ao 3. Se você tem alguma dúvida, para tudo agora e preste atenção nesse texto. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou, Ele que fez essa separação das 10 tribos, mandando, né, para as terras ali de Samaria e depois aos confins da terra. Então, Deus é que fez essa vontade, Deus despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Olha só o que está nos mostrando agora. Pare de enxergar as coisas literais nesse momento e enxergue o espiritual que Deus está trazendo. Em 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia ressuscitará. O que te lembra isso? É a vida que foi nos outorgada por intermédio da morte de Jesus, por intermédio do sangue de Cristo. E o terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele, porque sabemos que fomos ressuscitados com Cristo. E se você quiser pegar mais uma espiritualidade, você pode pegar os milênios. Por quê? Porque no terceiro dia nós seríamos ressuscitados. E isso é a contagem após, né, a passagem de Cristo pela terra, os 3 milênios. Porque esse é o tempo da ressurreição literal que teremos, né? Depois do terceiro dos últimos 7 milênios, terceiro milênio após a morte de Cristo. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como alva é certa. Ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Esse é o grande dia de Jezreel, meus irmãos. O dia em que Deus semeia.
E o que nós tínhamos ali naqueles rituais de festas, vocês lembram? Os rituais das festas, nós tínhamos as primeiras e as últimas chuvas, aonde as primeiras chuvas eram ali dadas para ter as primeiras colheitas, os primeiros dízimos, né? E nós tínhamos ali as festas das semanas, que eram festa também, né, das primícias, das colheitas, entende? Só que as últimas chuvas eram muito mais importantes que as primeiras. Porque os frutos de verão são mais importantes que os frutos de inverno. Então Deus promete uma grande colheita, porque grande é o dia que Deus semeia. E essa colheita são referência a pessoas. Eu não estou falando de dinheiro aqui não. Pessoas. Porque dízimo nunca foi dinheiro. Nunca foi dinheiro. Você precisa entender mais sobre esses pontos. Então, quando a gente entende o lado espiritual, fica muito mais claro de entender o que está acontecendo. E essa chuva serôdia é aquela chuva derradeira do Espírito Santo que será derramada sobre toda a terra. E então Deus vai colher frutos do nosso suor, do nosso trabalho. Que suor e que trabalho é esse? Meus irmãos, todo aquele que não frutifica já está o machado à raiz. Nós somos comparados a árvores. E nós precisamos frutificar. Deus espera que nós venhamos a pregar, a anunciar a mensagem, para que essa chuva serôdia venha a frutificar e que a gente possa trazer muitas almas para Cristo. Então agora a gente começa a ver a realidade destas sombras. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, do quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto e as promessas, tudo feito por Israel, literal naquela época, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, a qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Então ele está trazendo, poderia eu aqui, né, ser anátema de Cristo. Por quê? Porque a promessa veio para os de sangue, segundo o próprio Cristo surgiu, né, da tribo de Davi, a gente sabe disso, da tribo de Judá, né, no caso. E olha o que ele continua trazendo. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, medita agora, meu irmão, medita, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados segundo a descendência. Opa! Olha só, meus irmãos, a palavra de Deus é clara. Não mais precisamos enxergar para os filhos segundo a carne. Não mais precisamos olhar para Israel e dizer que aquele povo é o povo que Deus escolheu segundo a carne. Não. Porque Deus, ele é um Deus de amor, de bondade. E o fato dele ter espalhado as 10 tribos foi para que pudesse hoje colher pessoas de todos os cantos da terra. A descendência dele estaria espalhada por todos os cantos da terra, mas não mais segundo a carne, entende? E que direi, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Lembra que a gente leu lá em Oséias? Terei misericórdia desse povo, para que a glória já dantes preparou, os quais somos quem? Nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Está aqui a promessa, meus irmãos.
Nós somos este povo. Nós somos este povo. Um povo que Deus amou há muito tempo. Para quem diz, não, Deus ele não teve paciência com as nações, só amou a Israel. Não, Deus tem um plano e esse foi o plano desenhado para aproximar o seu povo. Não é mais israelita quem é de sangue, mas quem é da promessa que Deus deixou. Descendência dos 4 cantos da terra. Como também diz Oséias. Apóstolo Paulo, por obviedade, não tirou isso da sua cabeça. Ele estudava a palavra de Deus e ele viu que isso estava desenhado lá em Oséias, escrito por Deus, essa promessa, né? Chamarei o meu povo a que não era meu povo, e a amada que não era amada. E sucederá que no lugar que lhe foi dito, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías chama acerca de Israel. Ainda que os números do filho de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O remanescente é que será salvo, meus irmãos. Eu poderia parar por aqui. Eu acho que já temos versículos suficientes. Poderia parar por aqui, mas eu não vou parar, porque tem muitos mais versos. Mas já não é suficiente para nós entendermos qual é o povo de Daniel. Somos nós. Já está aqui. Somos nós o povo de Daniel.